Agora, a grande polêmica do fim de semana foi esse pênalti vergonhoso marcado no clássico entre Corinthians e São Paulo. Olha o lance, eu já vi esse lance várias vezes para ver se eu consigo achar alguma coisa. Não tem como. É uma disputa de jogo, o jogador do Corinthians também abre o braço. A briga por espaço. A briga por espaço clara, não tem uma força do Rafinha desproporcional que considere ali um empurrão. Foi uma vergonha esse pênalti. Tem outra polêmica, que é o gol do Caleri. O lance do gol. Que eu acho que é mais discutível, que a gente vai mostrar também. Agora, vamos falar dos dois. Vamos. Tá. Agora, esse pênalti aí, é o que eu falo, se você tem VAR, como tem, e marca um pênalti desse, é falta de vergonha na cara. Porque não é só um árbitro que não sabe a regra, são dois. São dois. Ok, eu acho que vai ser a famosa polêmica sem muita polêmica. Acho que todos vamos concordar que não foi pênalti. Daqui a pouco a gente vai analisar e tô aqui com a pretensão de falar por ninguém. É que pelo protocolo do VAR, que já é discutível por excelência, essa coisa de você só o VAR chamar se houver um erro óbvio e claro, é discutível, é subjetivo. O Brasil, infelizmente, se acostumou a chamar quase que toda hora. Eu, se fosse VAR, não chamaria o árbitro, tá? Porque para mim não é um lance óbvio e claro. Embora eu estaria aqui, não chamaria, mas assim, tentaria telepaticamente falar, cara, não é pênalti, sabe? Assim. E ao mesmo tempo, já pegando, eu sei que a gente tá falando do segundo, mas do lance anterior, o mesmo árbitro que marca uma falta que eu também não teria marcado do Caleri sobre o Fagner, pode marcar mais. E, de novo, gente, quando a gente fala, e a gente fala muito na imprensa, não, está faltando critério na arbitragem. Sim, está. Mas pelo critério adotado, o árbitro foi nos dois. Para mim, errou os dois. Porque ele marca tudo. Ou seja, ele tem critério, ele erra sempre. Ele erra sempre. Na minha interpretação, gente, eu não marcaria a falta do Caleri no Fagner. E, ao mesmo tempo, o árbitro poderia ter usado a regra 23, mas nem a 18. Que é o seguinte, ele tem que marcar a falta. Só voltando ao outro lance, rapidinho, só para falar. Que a gente vai falar um pouquinho mais. Ele não pode esperar o VAR, não é que nem o lance de impedimento que você pode definir, não, você tem que definir. O VAR não serve para o árbitro reapitar ou ele não dá uma de murubete e não toma a partida e esperar o VAR. Ele tem que definir alguma coisa, só que o árbitro um pouquinho mais esperto, o que ele poderia ter feito? Ele acha que foi falta, mas espera a bola bater na trave e volta o Caleri faz o gol, e opa, dá o gol, espera o VAR, vai, velho, não foi nada, e aí ok, tá? Mas ele teve a convicção, para mim errou na primeira e errou na segunda. Só para deixar claro, pra gente falar mais. A gente tá voltando aí pra rádio, eu discordo do Mauro Betti. Eu achei o primeiro, o pênalti, um lance claríssimo. Aquele lance eu falo, pelo amor de Deus, árbitro, eu não marcaria nenhum dos dois. Eu não marcaria nenhum dos dois. Eu digo pro VAR chamar, a gente tá voltando agora. Ah, sim, perfeito. De volta pra Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Então, eu e o Mauro Betti, a gente concorda que teve o erro no pênalti, primeiro pênalti. Mas eu chamaria, se sou o VAR, eu chamo na hora, eu falo, pelo amor de Deus, não foi pênalti. Mas, de novo, a regra, por ser interpretativa, dá essa permissão de você achar que é um lance claro e óbvio, vou te chamar. Eu, um pouco mais draconiano, eu falei, cara, não, eu acho que não é óbvio, claro, eu não chamaria, embora eu não tivesse marcado o pênalti. E tá valendo, porque a regra, lamentavelmente, para mim, enseja isso. O que é óbvio e claro? É algo extremamente subjetivo. De Mauro para Mauro. Mauro César, concorda com o Mauro Betti? Acha que o VAR não deveria ter chamado nesse caso? Normalmente eu acho que o VAR não deve chamar, mas para mim ontem foi tão claro que não havia nada, claro, que o VAR deveria ter sugerido a análise no vídeo. Eu acho que, em geral, vale decisão do campo, mas na minha opinião ontem, se eu fosse o VAR, eu pensaria, nossa, que absurdo, o que ele deu ali? E falaria, olha, o Bruno Arleu, dá uma olhadinha no vídeo ali, eu te aconselho a dar uma olhada, é interpretativo, mas a minha interpretação é tão diferente da sua, é tão gritante que eu sugiro que você dê uma olhada. Fica a seu critério, amigo. A decisão do cara do campo ali. Ele pode até ter falado isso, não sei se houve um diálogo, não. Não. Estou convicto, acabou. Diálogo, né? Tem que ouvir o diálogo, a gente não tivemos acesso ainda. Ele pode dizer, não, eu tenho convicção de que foi, estava do lado, ele estava do lado mesmo, olha a imagem ali, está pertinho. O que mais me impressiona é isso, ele está do lado. Ele está do lado. Como é que ele consegue ver pênalti nesse lance? Mas, enfim, eu acho que, já que o VAR está ali, né, então, num caso como esse, mas é muito de opinião de cada um. Eu acho que foi muito gritante. Esse é mais até do que o de sábado. O de sábado é um absurdo também. O de sábado é um absurdo também. O do Flamengo, você diz? Porque esse não tem nada. O do sábado também é absurdo, mas o cara pode achar que puxou, que não sei o que e tal. Também é bizarro também. Tinha que chamar o VAR. O VAR era o mesmo. Wagner Hilber, nos dois jogos. O jogo de sábado, Bahia e Flamengo, o jogo de ontem, São Paulo, Corinthians e São Paulo. A gente vai falar, né, desse jogo do Flamengo também contra o Bahia, que tiveram muitas polêmicas também.
Flamengo foi ajudado pela arbitragem, mesmo com 2 jogadores a mais em campo. Agora, sobre essa situação, Nilson e Vamp, porque eu falei isso ontem no Canelada, a gente vê a CBF um leão já com os treinadores. Quem reclamar da arbitragem tá expulso. Né? O treinador não pode mais falar ai, que é expulso. Agora, como que você não vai falar um ai com uma arbitragem lixo, como é a arbitragem do futebol brasileiro hoje? A gente está falando do jogo do São Paulo com o Corinthians e São Paulo. A arbitragem decidindo o jogo. A gente está falando do jogo Bahia e Flamengo. A arbitragem decidindo o jogo. A gente está falando do jogo Palmeiras e Red Bull Bragantino. Erro de arbitragem também decidindo o jogo. E aí o treinador não pode falar nada. E cadê o rigor da CBF, então, para os árbitros pararem de fazer besteira, mesmo tendo vídeo? Porque eles têm vídeo. Eles têm um vídeo. Não tem mais desculpa de você querer defender o árbitro, tadinho, é uma vítima. Não é vítima. Vítima é quem trabalha a semana inteira e não consegue quebrar um tabu, por exemplo, como a gente está falando aqui, o tempo inteiro no programa, por causa de um árbitro. Não, por causa de 2, porque tem também o árbitro do VAR. A vergonha. A CBF não é tão rigorosa assim com os árbitros? Uma vergonha, deveria ser. Não vai sobrar ninguém pra apitar. Não, é lamentável. Se a gente começar a afastar todos os árbitros por erros, lamentavelmente não vai ter mais árbitro. Essa que é a questão em relação ao erro. Mas é bizarro ter tanto erro com o VAR, né, Mauro? Essa é a minha questão. Isso também, você não deixa de ter razão, Pilhado. E assim, só desculpa, Nilson, rapidinho. Imagina. Há muito tempo a gente tem esse problema, tá? De formação de arbitragem. Os árbitros não são defendidos. É cada vez mais difícil apitar, mas tá cada vez mais difícil jogar bola com esse pessoal apitando. Gente, eu entendo o árbitro. Ninguém sai de casa, por exemplo, vou lá transmitir um jogo, eu quero narrar muito bem. O árbitro, na minha concepção, ele sai de casa para voltar para a casa dele e todo mundo falar para a família, os amigos, todo mundo fala, nossa, que trabalho você fez, que arbitragem excelente você teve no jogo. Ninguém que sai de casa mal intencionado, né? Eu parto desse princípio. Ninguém sai de casa mal intencionado. Mas eu estou começando a achar que não é má intenção, é ruindade mesmo. Que é ruindade, não tem outra explicação. Esse lance do Corinthians ontem foi... o cara tá a 2 metros do lance. Pô, o cara é malaco em futebol. O futebol tem briga por espaço. O que fez o menino do Corinthians e o Rafinha brigaram por espaço ontem. Não existe pênalti num lance desse. Não existe, isso é lamentável. E lamentável também o VAR não ter alertado, porque é o tipo do lance que ficou tão descarado que não houve o pênalti, que tem que falar, olha, talvez se você dar uma olhadinha no vídeo, a sua interpretação aí de campo mude. Então venha dar uma olhadinha aqui no vídeo, porque nós estamos achando aqui que foi uma briga por espaço e não houve pênalti e a sua interpretação talvez não esteja correta. Então, você paga lá um caminhão de dinheiro para VAR, para os caras que vão trabalhar, para o árbitro em campo, bandeira, quarto árbitro, tudo. Pô, e ninguém ninguém interfere num momento como esse, tem que interferir. Esse é o tipo do momento que tem que interferir, sim. Você tem que falar pro cara, você tá errando. Ou então vem dar uma olhada no vídeo aqui para ver se você tá errando ou não. Se a sua interpretação olhando o vídeo vai ser a mesma que você teve no instante dentro de campo. Então, eu acho isso. Eu acho que não é má intenção. Eu acho que é ruindade. Nós estamos com uma safra de árbitros muito ruins. Tem o lance do Amazonas e Remo da Série C. É bizarro. É bizarro, mas o jogador que caiu teria... Acabaram de me mandar aqui... Não, o Muriqui quem sofreu. O jogador, ele disse que ele caiu em cima do pé do Muriqui. Ele está dizendo que ele cometeu o pênalti. Mas então ele é um Gasparzinho, fantasma camarada. É que neste exato... Eu vou falar até porque eu publiquei na rede social. Longe. Então, o Kaique acabou de pegar e falar um negócio que eu guardei pra minha vida, o Zap. Mauro, recua um pouco na cadeira que o seu cabelo tá entrando no enquadramento do Nilson. É a primeira vez que meu cabelo invade alguma coisa. Que maravilha, pô. Guarda isso. As coisas são discutíveis. Né? Isso aqui, guarda isso. Não tem mais não tem mais a central do apito. Não existe mais, acabou. Mauro César ficou de luto. Eu sou contrário, mas... Deixa eu falar. Aí... O quê? Que não tem mais central do apito. Nossa, então, assim... Eu sou contrário ao final dela, então, deixa eu falar aqui. Aí ontem, quando terminou o Canelada aqui, Mauro, a gente tava indo, todo mundo tava... Aí o Tico saiu com a sua família, Dia dos Pais... O seu sogro. Dia das Mães, né? Saiu como que o pai também tava. Foi tudo. Saiu pra jantar. Ele falou, e aí, vai fazer o quê? Eu digo, eu vou pra casa, que eu também gosto de cozinhar.
vou fazer um feijão e vou ver o jogo. Aí eu tava vendo uma entrevista do Sávio com o Divaldo Nessilo, lá na Band Esporte, de arbitragem. Aí eu vi o Cimo entrando e vi o Paulo César de Oliveira falando também. Todos eles falaram que não foram pênalti. Aí o Sávio falou assim, ó... Do jogo de ontem, do clássico. Que não foi pênalti. Só que o Sávio falou assim ele falou, ó, na Premier League, os árbitros, eles são profissionais. Sim, profissionais mesmo. Profissionais mesmo. Se ele tiver algum bico, ser dentista, ser carpinteiro, o bico é isso. Exato. Aqui no Brasil é o contrário. O cara é dentista e vai fazer o bico de... Né, de árbitro, ele tava falando isso. Sim. Então, que nem o Mauro César fala, o Ronaldo ontem, que estava lá vendo o Valladolid Sevilha, saiu comendo as abelhas africanas, que teve um erro também. Então, Tá, então começou essa palhaçada, e aí eu vou falar então. Tem erro, toda rodada tem erro. Os árbitros que estão errando na Série A, eles são árbitros que não ganham menos de 20 mil reais por mês. Então me desculpa, se você ganha 20 mil reais por mês e você quer fazer bico, é porque você quer fazer um dinheiro a mais. Mas você viu a súmula do árbitro lá na Bahia? Depois, não tem a súmula que ele fala, os cartões? Sim, mas ele não precisa, Vamp. Que nem a gente aqui, a gente tem que se preparar pro nosso. Agora, se a gente quiser ser Uber, se a gente quiser fazer outro bico também, a gente vai fazer pra ganhar mais, pô. Não, até porque, por exemplo, bico, eu, Maurão, a gente ficar... Não, é o modo que eu tô falando como o Sábio falou. Não, de novo, gente. Cada um, a gente não pode falar o que a pessoa tem que fazer ou o que não tem que fazer. Sim, mas ele faz o que ele quer. Não, mas de novo, a questão é institucional. Quais são os maiores problemas que a gente tem há décadas no futebol? Com árbitros, arbitragem e cartolas. Quais são as únicas funções que não são realmente plenamente, digamos, que eu faço essa distinção entre profissionais e remuneradas? O árbitro e cartola. Então não é por acaso. No futebol, que cada vez mais gera mais dinheiro, você precisa tentar ao máximo profissionalizar a arbitragem e também a administração. Não tem jeito, é o que o árbitro pode fazer no Brasil. Não, mas o que eu digo, Mauro, é que não tem desculpa, eu tenho que ter outro trabalho. Não, mas ele não tem que ter outro trabalho. Se ele quiser focar na arbitragem ganhando 20 mil, 25 mil, 30, como muitos ganham, você não pode falar pra pessoa não poder ganhar dinheiro. Não é não poder ganhar dinheiro. Só não vem me dar desculpinha que você tem que fazer um bico. É um fato. Mauro, ele não tem que fazer um bico. Não é porque qualquer pessoa... Ó, tem gente que ganha muito menos que 20 mil reais. De novo, não é também num país tão injusto, socialmente, se paga, pra dizer que não se paga pra professor, não é isso. Eu tô falando, é permitido. E é claro que é, senão não vai ter... Claro que é permitido, mas ele faz porque ele quer. Ele poderia focar na preparação física dele, investir em outro trabalho. Mas ele ganha 20 mil reais, ele ganha 25 mil reais. Não, os melhores. Sim, os que a gente tá botando em pauta aqui, sim. Ok, eu acabei de falar um árbitro de Série C, aliás, é uma árbitra, no caso, de Santa Catarina. Mas, de novo, gente, se permite, o que seria legal, ainda mais com tanto dinheiro, é você tentar fazer problema pra Série A, o árbitro profissional, como é na Premier League, ou algo parecido com o que é na Premier League. É isso. Mauro, quer falar? Minha opinião. Eu só acho que, independentemente dessa situação, o cara não... Ele tem que ter a qualificação mínima para entender que aquilo ali não é pênalti, né? Remunerado ou não, profissional ou não. 2 anos, 10 anos. E a questão dessa falta de estrutura, eu acho que, assim, a remuneração do árbitro é incerta, porque ele depende de escala. Esse que é o grande problema, ele depende de escala. Então, em algumas situações, ele deve ter medo, natural que tenha. Poxa, se eu prejudicar esse time, vou entrar numa geladeira, eles vão reclamar na CBF. E por que os clubes vão até a CBF com frequência reclamar? Às vezes a gente nem sabe, eles vão lá em silêncio, marcam reunião e reclamam. Bahia, Vasco... Então, e por que eles vão lá? Para justamente fazer uma pressão no próximo árbitro. Então, olha, os caras ficam sabendo, né? Porra, veio aqui tal time. Pô, depois daquele jogo, fulano lá cometeu aquele erro, marcou aquele pênalti polêmico, o time veio aqui reclamar. Aí o cara é escalado, ele fala, putz, cara, já foram reclamar do fulano de tal, se eu errar contra eles aqui... É normal, o cara fica com medo. Não diz que ele vai prejudicar o adversário, mas ele apita pressionado. Isso se faz desde sempre. Se eles tivessem um ganho mínimo, olha, você ganha no mínimo esses 20 mil reais. Esse é o seu salário base. A partir daí você ganha mais um X por cada jogo que você apitar ou bandeirar, e o adicional aí de diária, de alimentação e tal, que tem viagem, essa coisa toda. Ok, o cara fala, bem, eu vivo com esses 20 pau aqui, e o que eu ganhar mais aqui é um extra. Se eu sou dentista, tenho horas vagas que eu posso atender no consultório, ou se eu sou corretor de imóveis, ou se eu sou Uber, é um problema meu. Eu tenho que manter a forma física para apitar os jogos, e eu tenho essa grana certa. Eu vivo com isso aqui e tem um extrazinho que eu faturo, como um vendedor que ganha comissão, né? Que tem um fixo mais a comissão.
Mas não, eles têm que ganhar o cachê. Esse é o grande problema. Aqueles que já são meio que fixos e que são ruins. Ó, eu vou te falar, Klaus, Daronco, Edna, esses estão sempre apitando. Esses aí tem uma... Estão sempre apitando. Em média até tem uma renda, imagino eu, mais ou menos acertada, que sempre são escalados. Mas eu digo, a estrutura ela é ruim por isso, porque ela não garante aos árbitros uma remuneração mínima que dê a eles a segurança, até para quando errar, que vai acontecer de errar, o cara não ficar com medo da pressão que vai sofrer. Então o sistema todo ele é equivocado. E a CBF, por que ela não faz isso? Que vai ser uma despesa maior. Seria a única folha de pagamento mais pesada que ela teria. Porque ela não tem folha de pagamento para jogador. Ela convoca os jogadores, usa, devolve e paga ali durante o tempo que usou, proporcional. Mas é muito menos do que você manter um time. Você mantém os funcionários da CBF. Você paga seus funcionários, mas ela não tem folha de pagamento de elenco. E tem as seleções à sua disposição. É um negócio sensacional, né? Você pega, você pega um jogador emprestado do clube, aí usa, devolve. Agora, quem paga multa rescisória, salário, comissão do agente, luvas, etc., bicho, é o clube, não é a CBF. Mas eu acho que esse é o grande problema. Agora, não justifica, né, os erros crassos como esse. Esse árbitro de sábado aí, o Paulo César Zanovelli, não consigo lembrar o nome dele, meu Deus do céu. Só o Bruno Prado. O Bruno Prado que lembra. Ele deu 8 cartões em Fortaleza e São Paulo e 13 cartões em Bahia e Flamengo. Então ele deu 21 cartões em 3 dias. Quinta para sábado, em 3 dias. Né? 2 jogos no intervalo de 3 dias. 21 cartões. A média de cartões do Mike Oliver, que é um dos principais árbitros lá da Premier League, apita Liga dos Campeões, jogos de seleção, a média dele é de menos de 3 cartões por jogo. Esse cara deu mais de 10 cartões em 2 jogos, em média. Um deu 13 e outro deu 8. Então a diferença é brutal. Por quê? É um árbitro que ele depende do cartão para se impor. Ele não consegue se impor sem um cartão. Sábado, o jogo do Manchester City contra o Everton teve 1 cartão amarelo. E o pau quebrando. O jogo quente, todo comendo, jogo físico, 1 cartão amarelo. Então, assim, os árbitros como ele só conseguem se impor perante o jogador com um cartão. É uma espécie de uma ameaça, né? Tipo, vou te dar o cartão. Mas não adianta, porque os caras tomam o cartão, né? Os caras reclamam, dão cacete mesmo, tomam o cartão mesmo. Então, o que acontece? O jogo fica comprometido, ele não consegue mediar. Eu acho que é uma questão até de formação, da relação que o cara tem com o futebol, às vezes não entendimento de certas situações que são do jogo, uma jogada mais dura que não é de cartão, e essas 2 jogadas dos pênaltis, o marcado em Salvador e ontem em São Paulo, bizarros, absurdos. Vamos mostrar o desabafo, né? Do diretor de futebol do São Paulo, o Belmonte, do Michel Araújo, que a gente tem arte, e do Dorival Júnior. Todo mundo questionando a arbitragem. Vamos botar primeiro Dorival e o Belmonte. Pode colar uma na outra para ver o desabafo do São Paulo sobre a arbitragem nesse clássico contra o Corinthians. Quando os próprios jogadores da equipe adversária dizem que não foi pênalti, que ele havia se equivocado, eu acho que isso daí resume tudo que foi a partida. A bola do Caleri foi impressionante. Para mim foi lamentável. Lamentável o que aconteceu aqui hoje. Eu fico muito chateado porque a equipe de São Paulo fez por merecer. Podem falar o que for, podem tentar tirar alguma coisa, mas o resumo do jogo é que o São Paulo buscou gol a todo momento, tentou jogar, tentou fazer. Poderia ter tido já na primeira etapa uma vantagem considerável pela presença que vinha tendo, pela postura que vinha desenvolvendo, e eu saio daqui muito chateado porque nós vimos a mesma situação em Fortaleza agora no meio de semana, quando o jogo ficou a nosso caráter, de repente uma expulsão absurda, os mesmos juízes apitando na rodada seguinte e cometendo os mesmos erros. Então, para a gente é muito triste tudo isso. Não condeno ninguém, não é condenar ninguém, mas é apenas lamentar, porque o trabalho vem sendo desenvolvido e apresentado. Agora, pontos importantes têm sido tirados da nossa equipe em razão de algumas falhas que têm acontecido que fogem ao nosso alcance, à nossa condição de poder administrar. O erro ele pode acontecer a todo momento. Agora, a lógica do erro é que não pode se repetir. Por exemplo, a jogada do Caleri. É só terminar a jogada. Deixe definir a jogada, como tem acontecido na maioria das vezes. Tem impedimentos aí escandalosos e de repente a jogada termina lá na... Então, é essa a intenção que a gente não percebe. Você pode ter o erro, é natural isso daí, somos seres humanos. Não vou aqui condenar ninguém pelo erro. Mas qual é a lógica? Existe um padrão de arbitragem ou não tem? Assim como em alguns lances capitais, lances de cartões amarelos, lances de faltas que aconteceram dentro da partida.
nem sobre isso aí eu vou falar, mas basicamente é que deixa terminar o lance e depois você verifica se nós temos o VAR para quê? Ou o VAR hoje não estava trabalhando. Nós entramos no vestiário e usamos 80% do tempo para tentar abaixar os sinais que a equipe vinha dando do que propriamente de tentarmos mudar alguma coisa taticamente. Passando alguma informação tática. Por quê? Porque estavam realmente exaltados em razão de tudo que vinha acontecendo, que não foi só o lance final do pênalti, infelizmente. Mas é passado e isso aí não é preocupação nossa. Infelizmente é uma pena porque nos tiraram pontos importantes em 2 rodadas. Com 10 minutos de jogo, dá um cartão no Beraldo, uma bola de disputa aérea que ninguém entende. Depois anula, que seria o segundo gol, 2-0, um gol do Caleri, antes do lance terminar, alegando que o Caleri fez uma falta. Depois, no finalzinho do primeiro tempo, obviamente, um momento importante, o jogo ir para o vestiário 1-0 não é bom, ele dá um pênalti que, até agora eu quero saber qual foi a carga que o Rafinha fez no atacante do Corinthians. E o VAR não aparece também. O VAR que aparece em todas as situações, hoje ele simplesmente não aparece. E aí, para completar, o Cássio soca uma bola, ela bate na mão do Murilo num movimento absolutamente antinatural. E de novo o VAR não chama. Novamente o VAR ignora. Nós já havíamos sido prejudicados em Fortaleza com a expulsão do Rodrigo Nestor, que nem encostou no jogador do Fortaleza. No momento que nós dominávamos o jogo com um jogador a mais. E o árbitro expulsou o Rodrigo Nestor. E de novo apitou Bahia e Flamengo, e de novo uma atuação bastante ruim. E hoje, uma atuação desastrosa. Desculpa, desastrosa não. Vergonhosa do seu Bruno, que é árbitro FIFA. Isso que me surpreende mais. Uma atuação que nós do São Paulo não aceitamos. Vamos sim representar a comissão de arbitragem. A gente está, nesse momento aí, em 6 rodadas do campeonato e em 2 nós já fomos prejudicados. Eu quero saber o que o seu CNM vai dizer a respeito do que os árbitros estão fazendo no São Paulo. Muito obrigado. Olha aí, ó, o desabafo do Dorival Júnior, depois o Belmonte, desabafo do Belmonte. E o Dorival diz, né, ele que aguardasse o lance do Caleri. Nisso ele tem razão. Um lance polêmico e duvidoso, deixa ele acontecer. Porque ele paralisa o lance e nem tem como o VAR chamar. Ele marcou na subida, já marcou a falta. Porque ali o VAR não pode chamar, porque não foi gol. Quando a bola já voltou, já estava apitada. Já está apitado. Quando bateu na trave, voltou, já está apitado o lance. Belmonte, você sabe que foi chefe de redação aqui da PAN 20 anos, sabia disso? Não. Trabalhou 20 anos com a gente aqui na PAN. Mas o Dorival está vivendo um grande momento, um momento de grande equilíbrio, né? De sensatez, está analisando a coisa com muita propriedade. Mas o cara falar que hoje nós temos árbitros ruins, temos mesmo. Eu não acredito em má intenção, acredito em ruindade. Mas nós tínhamos, e hoje fica muito mais evidenciado, porque no passado tínhamos grandes árbitros. Conversa mole para boi dormir, nós não tínhamos câmera para mostrar, né? Você tinha futebol no passado que mostrar com 2 câmeras, né? Hoje tem 300 câmeras para mostrar todos os detalhes. Os árbitros eram ruins também. Até fisicamente os caras eram ruins, difíceis, né, mano? Você pegou uma época que os caras, para acompanhar o jogador dentro de campo, tinha dificuldade. Então, porque hoje se corre ainda mais, né? Hoje o jogador corre ainda mais. Então, mas nesse caso do pênalti, não tem. O Belmonte tem razão. Ele estava bem colocado, né? Ele não tem justificativo, o cara estava a 2 metros do lance, entendeu? Aí você vai falar assim, teve má intenção, né? Eu prefiro acreditar em não má intenção, em ruindade. Mas tem que ter punição, sabe? Essa história de que vai ficar sem árbitro, promove árbitro. Outros piores. Porque tem que ter punição. Por menos dias. Isso, você botar esse cara para apitar a próxima rodada do Campeonato Brasileiro é um presente para ele. Vamos botar esse cara a apitar. Ou então o árbitro que apitou Bahia e Flamengo. Vamos botar a apitar a próxima rodada do Brasileiro. Você está presenteando o erro, sabe? Você está dando um presente para o erro cometido. Então eu acho que da mesma forma que a CBF tem rigor com reclamação de treinador, enfim, tem lá a cartilha agora da CBF, né? Ela que comece a ter rigor com erros crassos de arbitragem.
E esses erros que nós vimos no jogo Bahia e Flamengo e também no jogo de ontem lá em Itaquera, foi erro crasso, tem que ser punido.